E aí, meu povo, tudo bem? Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês. Eu quero dizer para vocês que a gente voltou com a nossa série Brother John. Desculpa aí, teve 2 semanas que eu não consegui fazer, mas por bons motivos. Um é porque eu estava gravando Quero Conhecer Jesus em inglês, e o outro porque eu estava gravando a Escola One, uma aula sobre João 17 que vai ser bem legal. Bom, vamos começar aqui, vamos continuar com a nossa série Brother John. A gente está no capítulo 2, versículo 18. Hoje a gente vai falar sobre os anticristos. Podia ter aquele raio, né? Aleluia. Versículo 18 até o 26 é o que a gente vai estudar junto hoje, a gente vai ler. Espero que você esteja gostando. Se você não viu os outros ainda, por favor, vai lá assistir, que tá bem legal, tá bom? A gente tá vindo numa construção, tá muito legal. Espero que esteja te abençoando. Vamos lá. Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e todo aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, e a vida eterna. Isto vos acabo de escrever acerca dos que procuram te enganar. Então vamos lá, versículo 18, o apóstolo João começa dizendo filhinhos, mais uma vez. A gente já explicou esse termo para vocês, então se você não viu ainda, dá uma voltada lá que você vai entender tudo. Mas ele começa dizendo filhinhos, já é a última hora. Augusto Nicodemos diz que desde a ressurreição até a segunda vinda de Jesus nós estamos na última hora. Gente, essa última hora aqui apresenta algumas coisas, e uma das primeiras coisas que apresenta é que a pregação do fim dos tempos estava sempre presente na vida dos apóstolos. Eles sempre estavam falando sobre esse tema, não era algo que às vezes eles falavam, não, sempre falavam. E isso precisa nos levar a pensar o quão constante e o quanto aparece a pregação do fim dos tempos nos nossos púlpitos, porque o fim dos tempos, a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, também fazem parte do Evangelho. E se a gente tira isso do Evangelho, o Evangelho fica incompleto. Agora, o apóstolo João ele não estava dando uma ordem cronológica, né? Então, se era a última hora, agora a gente está nos últimos minutos. Tudo bem, essa aplicação não é errada, mas não era desejo do apóstolo João, fica evidente aqui, manifestar uma cronologia ou tentar adivinhar quando Jesus viria. No entanto, o apóstolo João estava liberando uma verdade teológica, uma verdade espiritual. Então não é tanto sobre uma coisa cronológica, mas é um tipo de tempo que é o último tempo. Ou seja, a igreja do último tempo somos nós, e nós estamos nos preparando para a segunda vinda do Messias. E ele diz, como já ouvistes que vem o anticristo, essa palavra anticristo só aparece nas epístolas do apóstolo João, mas é claro que não é algo desconexo com as escrituras. Se você for ver em Mateus 24, quando o próprio Senhor Jesus fala dos fins dos tempos, ele cita que surgirão muitos falsos cristos, né? Daniel fala também sobre o anticristo, mas não usa essa palavra. Então o apóstolo João é o único que usa essa palavra. Ele diz, vocês estão sabendo que vai vir um anticristo, mas eu digo a vocês que muitos anticristos já têm surgido no vosso meio.
Gente, se você está acompanhando essa série, se você lê 1 João, você entende que ele está evidentemente falando dos falsos mestres, aqueles que têm levado o povo a um entendimento errado das Escrituras. E aqui nos próprios versos que a gente leu, no versículo 26, ele fala: isto acabo de escrever acerca dos que procuram te enganar. Ou seja, ele está dizendo que anticristos são falsos mestres que são influenciados, que são persuadidos pelo anticristo a ensinar falsos ensinos. Esses são os anticristos, né? Vamos mais fundo nisso. Aí ele fala: muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, o fato de surgir muitos que pregam heresia e falso ensino precisa nos encher de zelo pela igreja e ao mesmo tempo de esperança, porque logo vem o dia do Senhor. Nós como cristãos, irmãos, a gente precisa aprender a viver com esse paradigma de que já temos a Cristo e ainda não, né? Já chegou a hora e ainda não. Então eu já e ainda não. Nós estamos numa escatologia inaugurada, né? Existe algo que virá em sua plenitude, mas nós já desfrutamos disso de certa maneira. Então, uma das evidências que é o tempo do fim é o surgimento de muitos falsos mestres. E o que ele diz no verso 19? Que esses falsos mestres, eles não surgiram do ocultismo, eles não surgiram do satanismo, eles vieram de dentro da igreja. No entanto, eles nunca foram nossos, né? E aqui o apóstolo João deixa bem claro a sua posição, inclusive, sobre desviar. Aqueles que foram nossos, mas deixaram de ser nossos, nunca foram nossos, ele fala, né? Então, esses homens e mulheres de falso ensino que se caracterizam dentro de anticristos, eles são homens e mulheres que um dia foram, entre aspas, cristãos. E isso aqui eu preciso até te dar uma dica. Eu tenho uma pregação chamada Anticristo, vou deixar aqui embaixo para você assistir. Gente, ninguém acorda um dia querendo pregar heresia, ninguém acorda um dia querendo destruir a igreja, mas vai sendo levado pouco a pouco a um falso entendimento pela persuasão do espírito do anticristo e do espírito dessa era. Quem é o espírito dessa era? O meu eu, né? O meu umbigo. Romanos 1 e 2 fala sobre isso. Então, vamos mais, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, nós entendemos que aqueles que ensinam heresias, eles saíram do nosso meio. Os que ensinam heresias, gente, eles não vieram de um outro lugar, não. Eles um dia estavam na igreja, sentados, fazendo escola dominical, mas foram sendo levados por novas coisas, novos entendimentos, novas ondas de fé, e como isso é perigoso nos nossos dias. Agora, o apóstolo João também diz em 20, 21, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma procede da verdade. Essa unção que há em nós e é verdadeira também é descrita em João 16 como o Espírito Santo que nos ensinaria a respeito de toda a verdade. Hebreus fala que naquele dia não seria necessário que ensinasse nada, porque a verdade estaria no coração. Então aqui ele está falando do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, como é que fala? Como é que eu posso falar? Da separação que o selo do Espírito Santo produz naqueles que são salvos, nos crentes, e que nos separa da mentira, que nos guarda da mentira. Ele está dizendo: eu estou escrevendo a vocês não porque vocês não sabem, mas porque vocês sabem, né? Então, irmãos, aqui a gente precisa aprender uma coisa, que não é o fato de sabermos que deve nos dar um descanso, mas é o fato de sabermos que sempre precisamos nos lembrar para que a gente não se perca. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, ao seu filho na fé, e ele escreveu: Timóteo, eu oro para que você reavive o dom que há em você. Mas, gente, Timóteo não estava desviado nada disso, não. Mas reavivar o dom é para quem não quer esfriar o dom. Então, mantenha a verdade dentro de você, mantenha essa unção fresca dentro de você, esse entendimento fresco dentro de você, porque o apóstolo João está dizendo: eu estou escrevendo a vocês porque vocês sabem. E porque vocês sabem, eu não quero que vocês sejam persuadidos por mentiras e sejam talvez levados por mentiras.
né? E quem que é o mentiroso? Ele pergunta no versículo 22, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. John Stott diz que heresias não são apenas erros teológicos, mas são ensinos diabólicos. Por quê? Porque, gente, nós precisamos entender que o anticristo é aquele que imita e se opõe a Jesus. O anticristo, ele não quer apenas destronar Jesus, mas ele quer sentar no lugar de Jesus. Então todo falso ensino é uma persuasão do anticristo para desfazer quem é Cristo. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então, o falso ensino, a heresia, a teologia errada, ela vem de uma persuasão do espírito dessa era, nos fazendo distorcer quem é o Cristo. Se a gente distorce quem é o Cristo, logo a gente não espera ele como Messias e logo a gente coloca outro como Messias no lugar, que normalmente no fim chega ao anticristo, né? Então, Jesus aponta para a humanidade e para o Filho encarnado. Agora, Cristo aponta para o Messias e para o Deus poderoso. Jesus aponta para o bom pastor que te cura, mas Cristo aponta para o homem que diz para você pegar sua cruz e segui-lo. Então, Jesus aponta para a salvação, Cristo aponta para o caminho da salvação. Você pode ver que todas as vezes que Cristo se manifestou como Messias, ele foi negado, ele foi ridicularizado, ele foi perseguido pelo espírito do anticristo. Por quê? Porque é isso que o mentiroso faz. E muitas vezes dentro das nossas igrejas nós temos assumido e aceitado doutrinas que negam, por exemplo, a cruz, que negam, por exemplo, o Messias, que negam o caminho da salvação, que negam o sofrimento. Mais uma vez eu quero te falar, se você quer entender mais sobre isso, assista a minha pregação, chamada Anticristo. Então, este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Gente, aquele que nega o fato de Cristo ser o Messias, ele também nega o Pai. E aquele que nega o Pai também nega o Filho. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Pai revelou o seu Filho, né? Então, Lucas nos fala sobre isso. Deixa eu achar aqui para não ficar solto. Lucas, capítulo 10... 21 a 24 diz que o Pai revela o Filho e o Filho revela o Pai. Então, o anticristo, ele nega, ele quebra isso. O anticristo, ele vai contra isso. Então, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Versículo 23. Certo? Então é isso que o anticristo faz. O anticristo ele imita Cristo e ele se opõe a Cristo. Então ele vai tirando alguns detalhes do evangelho e quando a gente vê, a gente já não está mais seguindo o evangelho puro e simples. E é por isso que o apóstolo João termina no versículo 24 e 25 dizendo: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Esse desde o princípio aqui é desde os profetas que foi sendo levado até os apóstolos e chegou aos apóstolos. Gente, os apóstolos eles não inventaram uma doutrina, sabe? É evidente nas escrituras que os profetas eles liam profecias e cartas de outros profetas para que quando eles profetizassem a partir do oráculo que Deus estava dando para eles, mas também de uma profecia, uma profecia histórica, digamos assim, histórica, que seguiria uma linha que chegaria até os apóstolos. Então, o apóstolo João está dizendo: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, permaneça em vós o que vocês têm ouvido de nós, porque nós não recebemos de nós mesmos. Né? Então, o que dizia que o apóstolo João era um apóstolo genuíno? Primeiro, porque ele estava com Cristo. Segundo, porque ele dava continuidade a toda uma linha de outros homens de Deus. É muito importante entendermos isso. Quem aparece com uma novidade, tão novidade, que não dá continuidade a ninguém, que ele surgiu do nada, isso é muito perigoso. Todos nós estamos dando continuidade a algo que foi dado muito, muito antes de nós. Se em vós permanecereis o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Amém? Espero que tenha sido bom para vocês. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Um beijo. Não esquece de assinar aqui, dar like, mandar para seus amigos. Tchau.